Boa noite. Está no ar mais um programa especial Direito da Gente. Hoje estamos recebendo um convidado que muito honra esse programa e com a presença ilustre também da nossa apresentadora, a doutora Leidiane Gouveia. Nós recebemos aqui o doutor Raimundo Cândido Neto, que é advogado, conselheiro estadual da OAB-MG, professor de Direito Eleitoral da SEAP e da ESA e ouvidor eleitoral da OAB-MG. Doutor Raimundo, seja bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer receber o senhor aqui. Boa noite, o prazer é todo meu. Bom, hoje nós vamos tratar como tema o direito eleitoral. Não é isso, doutora Leidiane? Isso mesmo. Nós vamos falar das recentes modificações, né, que inclusive foi foco de várias perguntas na palestra que ele proferiu aqui na TV Campos de Minas. Muito boa noite aos telespectadores e podemos começar com as nossas perguntas, né, doutor Rafael? Perfeitamente. Doutor Raimundo, o direito eleitoral é um ramo muito específico do direito público, considerado um ramo do direito constitucional e pouco explorado pelos próprios profissionais do direito. O senhor é advogado militante na área e professor com larga experiência nessa matéria. Qual a importância do direito eleitoral para a sociedade? Obrigado pela pergunta. O direito eleitoral, ele regula e trata das regras aí inerentes às eleições. Eu sempre chamo e chamei mais cedo que as eleições são, além da oportunidade da gente consertar o que em tese estaria errado ou de manter o que vem dando certo, é a verdadeira festa da democracia. E não há outro caminho senão a democracia. A democracia é o caminho. E nada melhor do que o estudo enquanto ciência das regras que norteiam o direito, e o direito, nesse caso específico, o direito eleitoral das eleições, para que possamos atingir o objetivo maior, que é o bem-estar do cidadão, o bem-estar da população, através dos nossos representantes que serão eleitos aí por meio de regras que são definidas e trabalhadas por esse importante ramo do direito, se não o mais importante, que é o ramo do direito eleitoral. Como a doutora Leidiane bem pontuou aqui, hoje nós estamos gravando esse programa especial porque o senhor veio a São João del Rei e nos brindou com uma excelente e excepcional palestra sobre o direito eleitoral, sobre principalmente as recentes mudanças na legislação eleitoral. Queria que o senhor contasse para o nosso telespectador, brevemente, o que é essa chamada mini-reforma do direito eleitoral e que vai estar vigiando para essas eleições municipais que vão acontecer. Ótima pergunta. O pessoal estava tratando, num primeiro momento, de reforma política. E aí, colocaram em pauta que as próximas eleições, que são essas, que chegaram, que se avizinham, seriam as primeiras depois de uma eventual reforma política. Mas nenhum instituto da reforma política passou. Nenhum. O fim da reeleição ainda não terminou os turnos e os trâmites necessários, não passou o voto distrital, não passou o instituto do recall, no sentido da acepção da palavra, que é chamar o eleitor de volta às urnas para ele ratificar ou não o seu voto, claro que preenchidos outros requisitos constitucionais, e esse instituto está em várias constituições mundo afora, inclusive a dos Estados Unidos da América. Seria um instituto que talvez resolvesse esse imbróglio aí a nível federal, ao invés do impeachment, talvez seria o caso de fazer a utilização desse recall, no sentido, como eu disse, da própria palavra. Então, enfim, nenhum propósito de reforma política e institucional passou. Então, não houve reforma política. A partir daí, o Congresso, respeitando o princípio da anualidade, trouxe nessa Lei 13.165 várias reformas eleitorais, mudanças radicais, profundas, nas regras eleitorais, envolvendo aí a primeira pergunta da especificidade do direito eleitoral,
mas que não são reformas político-institucionais. E aí, como dito, foi chamado de mini-reforma porque é um remendo. São modificações na lei das eleições, que é a lei 9.504, são modificações no Código Eleitoral, na lei dos partidos políticos. Então, apesar de profundas e inúmeras, não deixa de ser uma mini-reforma, porque não houve a reforma total e muito menos a reforma política. E quais foram as principais mudanças das eleições de 2016 com relação às convenções partidárias e o que a lei eleitoral diz sobre a escolha dos candidatos? A principal mudança propagada e bastante propagada da mini-reforma é a redução abrupta do prazo de campanha. Por que abrupta? Porque o prazo da campanha eleitoral foi reduzido de 90 dias para 45. Então, uma redução à metade não deixa de ser abrupta. Vai reduzir a metade o orçamento do município de São João del Rei, vai reduzir a metade o seu salário. Então, uma redução abrupta. E a partir daí, em todas as etapas do processo eleitoral, desde a filiação, convenção, registro, campanha propriamente dita, prestação de contas, ocorreram mudanças temporais. E respondendo a sua pergunta objetivamente, nas convenções a primeira mudança é temporal. As convenções esse ano são do dia 20 de julho a 5 de agosto. Antigamente elas eram em junho, porque o registro já era em 5 de julho. E aí duas mudanças, além dessa questão temporal nas convenções, no meu sentido, boas, excelentes iniciativas que vêm aí para aperfeiçoar o sistema político, são a primeira, após a deliberação dos filiados na convenção, o registro da ata na Justiça Eleitoral é em 24 horas. Então acabou aquela questão de ata em aberto, etc, etc. A segunda, muito boa também, a publicação do resultado da deliberação da convenção também em jornais de circulação ou oficiais, dependendo aí do caso. Essas duas modificações parecem pequenas, mas são absolutamente profundas, porque nós já vimos inúmeros casos do que foi deliberado, infelizmente, pelos convencionados. A Justiça Eleitoral recebeu uma ata distinta do que foi deliberado. Então, como esse ano, do dia 20 ao dia 5, o registro só até o dia 15 de agosto, há um lapso temporal suficiente para evitar que ocorra alguma fraude ou alguma modificação da vontade lá dos convencionados. Bom, doutor Raimundo, esse tema ele suscita muitas dúvidas, muitas questões. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar debatendo essas questões eleitorais.